Estamos de volta no fechamento do nosso programa de hoje, com o último quadro. Recebemos aqui conosco Ilacir Spolavori. Boa noite, agradeço o convite por estar aqui no programa, né? Ainda mais sendo entrevistado pelo meu amigo Armando Pertelongo, né? E também porque eu aprecio um bom vinho, uma boa gastronomia, né? E o vinho, né, já vem uma história de criança. Para quem não conhece, o Ilacir, ele é um bom apreciador, é um amigo de longa data, um bom apreciador de vinhos, espumantes e boa comida, boa gastronomia, sempre gostou de comer bem, associado a um bom vinho. Ele é diretor do escritório de contabilidade, um dos maiores aqui de Porto Alegre, o escritório do Forte. Ele vai falar um pouquinho para nós depois sobre a questão da contabilidade. Mas antes tem umas questões curiosas a respeito do vinho, que é o que traz os nossos convidados aqui, e depois eles acabam nos contando outras peculiaridades e outros temas interessantes a respeito de suas profissões. Essa questão do vinho, Ilacir, quando tu era criança, tu me contou, achei muito interessante. A apreciação do vinho veio quando eu não tinha nem 10 anos de idade. Então, eu tinha um tio, né, que produzia vinho, ou melhor, um tio do meu pai, um tio segundo. E então, quando a gente fazia as visitas aos domingos, a gente dava uma escapada nos galpão e como tinha vários barril de vinhos colonial, e a gente escondido abria a torneirinha e tomava direto, né, na torneira. Então, desde então, eu comecei a apreciar o vinho. Mas hoje a gente toma socialmente uma taça por dia, né, e aprecio o Cabernet Sauvignon, que é um bom vinho, né? Essa história é interessante. Hoje em dia já daria um problema um pouco maior, uma criança de 10 anos. Agora, é uma pena que o Brasil ainda não aderiu como os principais países de primeiro mundo, e principalmente na Europa, onde o vinho ele é considerado um alimento, ele é um complemento alimentar. Claro que dizendo isso não é desculpa para tomar uma garrafa de vinho, ou mesmo pessoas com idade abaixo do permitido tomar. Mas na Europa é permitido o vinho como um complemento alimentar, uma taça, ou aqui mesmo, há muitos anos atrás, conforme o Cir mesmo comentou, as famílias antigas, mais tradicionais, vindas diretamente da Itália, os seus membros mais jovens acabavam tomando uma pequena taça. Mas, Ilacir, conta um pouquinho para nós, a questão da contabilidade ela é uma questão bastante intrigante. Para leigo, a gente só lembra de um contador quando está em alguma enrascada, ou quando precisa abrir uma empresa, ou quando precisa se livrar de algum problema ou fazer um imposto de renda. Como é que tu foi cair nessa área e o que é especificamente, o que um contador faz? Então, assim, eu vou contar um pouco da história. Eu montei o escritório de contabilidade em função que eu era comerciante, né, com meu pai, então eu visitava algum escritório e eu não concordava com alguns procedimentos. Então eu digo, um dia vou estudar e vou montar um escritório para focar nas microempresas e nas empresas de pequeno porte, que hoje é uma quantidade, por exemplo, um exemplo, de janeiro até junho, a Junta Comercial registrou 67 mil empresas, sendo que 20 e poucos mil são essas empresas de pequeno porte. 67 mil empresas? Sendo que, claro, esse número se elevou porque criaram agora um microempreendedor que atinge 50 e poucos %. Que precisa de um contador igual? Precisa de um contador igual. Então, aí começou a história. Aí eu me formei, né, e montei um escritório sem muito conhecimentos práticos, só teórico, né? E então, quando eu comecei aluguei uma sala, né? E, inclusive, era sozinho. Aí eu chegava no escritório, né? Atendia alguns clientes. E aí, quando eu tinha que ir nos departamentos, órgãos públicos, botava uma placa, já volto, pegava minha motinho e se dirigia aos órgãos e voltava correndo. Aí depois comecei a botar secretário, funcionários, né? E foi pegando volume. Eu comecei com meia dúzia de clientes. Hoje eu estou com 1.200 clientes, em média, né? E tenho uma equipe de 25 profissionais, né? Contadores, técnicos, né? E sede própria, inclusive, né? E, então, assim, é dividido em departamentos. Contábil, fiscal, pessoal, né? E societário, né? O que é societário? O cliente chega no meu escritório, tem um departamento de autoatendimento e para fazer uma abertura da empresa, por exemplo, já tem uma pessoa especializada no assunto, encaminha os registros, que é o inicial, né? E depois encaminha os demais órgãos, a Junta Comercial, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, Receita Federal, Alvarás. Resumindo, a gente dá um atendimento completo para o cliente. Depois de constituído, aí ele pode abrir as portas. E a gente segue, aí a gente faz no departamento pessoal, faz as admissões, demissões, né, quando for o caso, né, e toda a assessoria na área, emissão de guias de GPS, FGTS, né,
Então, assim, essas microempresas, empresas no porte, resumindo, eu surgi para atender esse filão do mercado, que eles não têm capacidade de contratar um contador próprio, que é muito oneroso e custos elevados. E também agregar num único contador todas essas tarefas também é difícil, porque a gente faz também uma complementação que é as licitações. Hoje nós estamos especializados nessa área. O pessoal que entra num mercado, num algo público, privado que seja, precisa ter vários cadastros, CICAF, CAGE, é a nossa especialidade também nessa área. Então a gente faz desde a habilitação, das propostas, né? Encaminhamos e damos todo o assessoramento do início até o final, né? E consequentemente, por exemplo, quando o cliente é vencedor, continuamos dando essa assessoria, porque é emissão de notas fiscais eletrônicas e tal, né? E tem a parte fiscal, né? O que é a parte fiscal? Onde se faz os registros, né, de todas as notas fiscais de entrada de mercadorias e notas fiscais de venda, receitas, né? E a parte contábil, onde você registra todo esse volume de documentos, mais as despesas, né, para a apuração dos lucros. E, enfim, calcular a parte tributária, que são o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda. E voltando à parte societária, a gente faz os impostos de renda, pessoas jurídicas e pessoas físicas, que é onde dá um volume, né? Além da época de imposto de renda, que é março e abril, além do nosso cliente a gente faz para outras, né, para as pessoas físicas que nos procuram, né? Quando um cliente nos procura, ele não se preocupa com, por exemplo, a parte tributária, né, e a parte documental. A gente temos equipe de motoboys externos que leva a documentação, embora que hoje a tecnologia, a informática, a gente manda por e-mail, mas tem muitos documentos que a gente entrega direto ao cliente. Resumindo, o cliente hoje não tem condições de se deslocar, ele tem que produzir, atender o seu comércio, né? Na verdade, vocês são um segmento da empresa do cliente fora do cliente, exatamente, né? Exatamente. A gente faz o complemento, né? O cliente tem que cuidar da administração em si do comércio, né? Ele tem que vender, tem que produzir, né? E a gente cuida da parte tributária, fazer com que ele pague os impostos e os tributos em dia, que é fundamental. E como um bom profissional bem-sucedido, gosta de comer e beber bem. Exatamente. A gente come. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço a participação do Ilacir, espero poder vê-lo aqui em novas oportunidades e gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e desejar a todos uma boa noite e voltaremos semana que vem com novidades. Obrigado, agradeço ao Armando aí, né, o programa, né, por esse convite, né, estar aqui, apreciar esses bons vinhos que o Armando, né, fornece, né, e divulgar o meu escritório de contabilidade também, né. Vermelho.